Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma terça-feira de estudos. Hoje tivemos problemas técnicos para iniciar, ok? Então, em razão dessa perda aí, eu peço desculpas, né, em nome da Rede Amigo Espírita, mas foi um problema com o servidor do Google, ok? Então, o pessoal da Rádio Amigo Espírita aí acabou tendo que esperar um pouquinho mais também, mas de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos, ok? Vocês da Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud e vocês que estão acompanhando sempre ao vivo. Excepcionalmente hoje eu não poderei falar os vossos nomes, eu sei que tem gente nova aqui, que nem a Fernanda, que está lá na Inglaterra e em razão do fuso horário só conseguiu acompanhar ao vivo hoje, mas nós temos que seguir aí porque já se passaram o tempo que normalmente eu utilizo para isso, ok? Então eu peço desculpas a vocês por isso aí. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falo de São Paulo. Estamos no encontro de número 35, no Exame do Sofrimento, capítulo 3.4, parte 3, ok? Muito obrigado a todos aí novamente, reiterando pela paciência, por ficarem esse tempinho a mais aí, ok? E mais uma vez me desculpa por não poder falar o nome de vocês. Vamos em frente. Estamos fazendo o exame do sofrimento, então, tentando compreender, associar os motivos que nos levam a sofrer, para de alguma forma aprender com isso e transformar algo que é doloroso em algo que possa nos ajudar a crescer, né? Não apenas em uma dor gratuita ou uma dor que fica se repetindo porque não traz crescimento, ok? Vamos lá então direto no livro. Os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Aí eu deixei a palavra psique em negrito. A palavra psique também vai ser encontrada como psique, ou psique, tá? Com um acento agudo no E ou com um acento circunflexo no E, ok? Varia de pessoa para pessoa como vai se pronunciar isso, psique, psique. Eu prefiro psique, ok? Então, eventualmente eu vou falar psique aqui, porque é natural, já é parte do meu vocabulário, então vai estar escrito psique, eu vou falar psique, mas não vejam isso como um problema, são apenas formas distintas de falar a mesma palavra, não a mesma palavra, mas que conduz ao mesmo sentido, ok? Então, sentimentos, emoções e pensamentos constituem a psique do ser. A Carolina continua na dúvida, porque há uma diferença, né? Se são palavras colocadas de forma diferente, é porque elas têm um significado diferente. Vitor, é muito difícil entender a diferença entre sentimento e emoção. E aí ela bota uma carinha triste. E essa carinha triste é um sentimento ou é uma emoção? Quando nós pensamos no sentir, isso é importante. Sentir é aquilo que me toca os sentidos. Aí isso vai gerar um sentimento. Eu estou me sentindo triste. Como é que eu posso me sentir triste? Os meus sentidos têm que ser tocados. Tá? A minha emoção, ela é uma questão muito mais energética. Uma emoção gerada. A emoção toca os meus sentidos. Ok? E os sentidos produzem emoções. Então eu posso olhar uma cena que me gera uma emoção que é tristeza. Essa emoção vai tocar o meu corpo pelos sentidos. Eu posso sentir um calafrio, eu vou sentir o calafrio. Tá? Eu posso sentir a vontade de chorar. Então, isso passa a ser um sentimento. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual não é capaz de enxergar aquela cena. Não podendo enxergar aquela cena, ou seja, captar aquela cena pelos sentidos, de repente um filhotinho de cachorro abandonado na chuva, ela não tem essa emoção. Mas ela tem outras, que as pessoas que têm os sentidos talvez não captem.
Ela se aproxima de uma pessoa, então, que é linda aos olhos da sociedade, tá? Perfeita, idolatrada pela sua beleza, mas como ela não enxerga essa beleza, ela se aproxima e sente, porque a vibração emana de pessoa para pessoa, então os sentidos dela, ou a intuição, ou o tato, se ela for uma pessoa muito sensível energeticamente, produzem nela uma emoção. Essa emoção criada na região do seu estômago, tá? Como uma energia, vai se remeter ao corpo físico através dos sentidos. E aí, por isso que a mesma emoção pode ser sentida diferente de pessoa para pessoa. Do mesmo jeito que eu enxergo melhor que uma pessoa que tem catarata, tem uma pessoa que tem uma intuição muito melhor que a minha. Então, quando a emoção a toca, se os sentidos dela forem mais desenvolvidos, ela capta muito mais essa emoção. Se o meu sentido for rústico, eu vou, como aquele exemplo que eu usei, de homem e mulher, que tem essa diferença, que é muito usada em piadas e tal, de que para o homem só existe azul, vermelho e verde. E a mulher consegue enxergar o turquesa, o esmeralda, o diamante, e infinitas cores dentro daquilo. O mesmo se dá com os nossos sentidos. Tá? Quando o meu sentido é rudimentar, isso é tristeza, isso é alegria, isso é felicidade, isso é dor. Eu não consigo associar mais nada. Quando eu tenho um sentido elaborado, eu consigo diferenciar o que é melancolia, o que é tristeza, o que é saudade, o que é medo, porque essas são emoções, ok? Então, a emoção é o medo, mas o sentimento gerado pelo medo é a taquicardia, é a sudorese, isso é um sentimento, porque é tocado pelos meus sentidos. Mas a emoção é o medo. Eu não posso definir a emoção. Então, quando eu vou falar para alguém que eu estou com medo, essa pessoa associa de acordo com o que ela tem como sentimento. Se quando eu sinto medo, meu coração acelera, se você me disser que está com medo, automaticamente eu imagino que seu coração está acelerado. E não necessariamente ele estará. Ok? Então, é nesse sentido que dá para ir diferenciando um pouco mais. Então, os sentimentos, a emoção, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Então, vamos em frente para entender melhor o que é psique. Aqui mais uma pergunta que tanto a Márcia Magalhães quanto a Luciene colocaram. Sentimentos eu controlo, emoção não, está certo? É relativo em tudo, porque a emoção toca o meu sentimento, eu não posso controlar meu tato. Né? Eu tenho que desenvolver um nível altíssimo de habilidade de meditação para não sentir frio. Né? Então, quando a pessoa está com muito frio, alguém sempre faz a piada. O frio é psicológico. Não é psicológico, o frio é tátil, é o teu corpo que está captando isso. Pela sua pele que você começa a sentir frio. E aí isso gera em você um desconforto, porque o seu corpo quer reequilibrar aquela temperatura. Tá? Então, até que ponto eu consigo controlar o meu sentimento? O que eu consigo fazer é diferenciá-los em nuances melhores, e isso traz um controle das minhas emoções, porque aí a minha emoção não passa a me controlar. Então, quando uma tristeza me toca, se eu sou uma pessoa com poucos recursos, eu posso pensar até em suicídio. Se eu tenho muitos recursos, eu não estou livre de ficar triste, mas eu tenho muito mais recursos para lidar com aquela tristeza, porque eu analiso ela de forma diferente. Tá? Então, não é que eu vou ter controle sobre os meus sentimentos, mas eu vou ter controle sobre as atuações comportamentais e os pensamentos que estes sentimentos me trarão. Ok? Se fosse assim, ninguém sofreria por amor, e nós sabemos que as pessoas sofrem. A Fernanda diz que o frio não é psicológico. Ela diz que está lá no norte da Inglaterra, então realmente não deve ser psicológico para ela também. O pessoal que está no sul aqui do país também. Psique, direto do dicionário, a alma, o espírito, a mente, manifestação dos centros nervosos. Isso é nota do expositor. Segundo a psicologia, conjunto dos processos psíquicos conscientes e inconscientes. Definição da Wikipédia. Era, entre os antigos gregos, um conceito que definia o self, abrangendo as ideias modernas da alma, ego e mente. Ok? Então, como nós vamos enxergar isso aí?
Alma, espírito, mente. Então, quando os gregos trabalhavam isso, a psique era essa questão não tangível, que diferenciava o ser espiritual, mas não nessa visão que nós temos de espírito, que continua reencarnacionista. Era aquilo que movimenta o teu corpo físico, tá? Aquilo que te conectava de alguma forma com o universo em um campo psíquico, ok? Aqui nós temos o Dioclésio e a Fernanda dizendo que acreditam que tudo é controlável, mas que isso vai de cada um. Certa vez eu conversei com um indivíduo que concordava com isso, que era controlável, tudo era controlável, o mundo era analítico, não acreditava em Deus, não acreditava em nada que não pudesse ser provado pela ciência, entendia o sentimento do amor, por exemplo, só como a liberação da ocitocina, e de repente se apaixonou num ônibus. Se apaixonou dentro de um ônibus e começou a perder o controle das coisas e ele não conseguia controlar a ocitocina. Então, é controlável, mas em que nível? Tá? Em um nível extremamente avançado, foi o que eu disse, num potencial extremo de meditação, sim, mas no planeta em que vivemos, o que nós temos de habilidade para controlar no momento são os comportamentos. Tá? Agora, eu não sinto tristeza, eu não sinto mágoa, eu não sinto raiva. É muito difícil encontrar pessoas que tenham esse domínio, tá? E que não sintam, elas sentem, mas elas sentem de forma diferenciada. São seres extremamente evoluídos se comparados a nós, tá? Mas eu falo assim, o indivíduo fala, não, eu acredito que tudo tem que ser uma explicação, controle. Chega em casa e encontra a mãe desencarnada. Chega, o telefone toca e fala: ó, seu filho foi sair aqui da escola, foi atropelado. Aí eu quero ver o indivíduo controlar. Aí eu quero ver. Quando o indivíduo conseguir controlar esta potência, aí eu vou confirmar que existe um controle. Mas no momento em que estamos, não. Porque pessoas que conhecem a doutrina reencarnacionista não estão livres de se sentir saudade de alguém que desencarna, tá? Diferente daquele que se desespera. Né? Teve uma história que eu vi hoje aí de que uma criança foi picada por um escorpião, morreu, e aí os pais dela, não suportando a dor, tentaram suicídio. O pai conseguiu e a mãe está na UTI. Se envenenaram. Tá? É muito mais difícil que um reencarnacionista chegue a esse ponto, mas ele vai sofrer a emoção tanto quanto o indivíduo que cometeu o suicídio. Só que ele já descarta o suicídio como uma opção para resolver aquilo, mas não que ele fique, ok, meu filho morreu, agora a missão dele se cumpriu, estou feliz, vou lá tomar um café. Isso não é assim. Por isso que eu discordo nesse ponto de que tudo é controlável neste momento em que estamos, mas isso são, como nós dissemos, são opiniões. Ok? Então nós temos aí que o self, conjunto de processos psíquicos conscientes e inconscientes, e aquilo que definia o self, tá? Então o self é essa potência, é isso que nós somos espiritualmente, né? E isso que nos define na essência, onde estão contidas as nossas sombras, onde estão contidas nossas virtudes e nossos vícios, tudo aquilo que nós vamos desenvolvendo está no nosso self. E tudo aquilo que ainda não conhecemos também está lá. O indivíduo completamente sublimado é aquele que tem o self iluminado por completo, ok? Produzindo luz, não iluminado. Seguindo. Isso ajuda bastante a entender, ok? Nota do expositor. Psique, ou psique, é uma deusa da mitologia grega, que é a personificação da alma. Sua história é uma alegoria à alma humana, que é purificada por paixões e desgraças e é, portanto, preparada para desfrutar da verdadeira e pura felicidade. Em obras de arte, Psique é representada como uma donzela com asas de borboleta, uma simbologia que significa que Psique, como a borboleta, depois de uma vida rastejante como lagarta, flutua na brisa do dia e torna-se um belo aspecto da primavera. Depois que se tornou imortal, casou-se com Eros, filho de Afrodite, e teve com ele Edonê. Isso aqui explica muito, ok? Temos que chegar num ponto de compreensão. Como que é essa história da psique? Psique foi colocada na condição de imortal depois que casou-se com Eros. Eros é o deus do amor.
ok? Filho de Afrodite. Na mitologia romana, ele é o Cupido. Então é o indivíduo que sai com as flechas, definindo quem vai se apaixonar por quem. Ele teve a função de fazer a Psique se apaixonar por uma criatura monstruosa. E quando ele foi realizar isso, dizem que ele se flechou por acidente e se apaixonou por ela. Mas esse amor era proibido, porque a mãe dele, Afrodite, ou na mitologia romana, Vênus, não ia permitir que ele se casasse com uma mortal. Então ele não podia ficar com ela. Ela era muito bonita. E o pai dela, que se eu não me engano já tinha outras duas filhas que já estavam casadas e relativamente bem casadas, não conseguia entender por que Psique não estava casada ainda. Então ele foi procurar informações no oráculo, se eu não me engano no oráculo de Apolo. Quando ele chegou lá, por influência de Eros, quando nós falamos Eros, isso como que eu faço para lembrar que isso é relacionado ao amor? Quando você fala que algo é erótico. Tá? Não pornográfico, erótico, é aquilo que tem sensualidade, aquilo que é um clima relacionado ao amor, à paixão. Então, Eros influenciou o oráculo para que fosse dito ao pai de Psique que ela se casaria com uma criatura monstruosa, que era isso que estava escrito no destino dela. Psique então se colocou, aceitou essa condição, porque eles tinham que aceitar essa condição na época, chegou à beirada de um penhasco e foi conduzida por Zéfiro, o deus do vento, foi conduzida por Zéfiro até um palácio. E nesse palácio ela se envolveu com Eros, só que Eros não mostrava sua face, ele era invisível a ela. Mas foi maravilhoso para ela. Ela se apaixonou, eles ficaram juntos e a única coisa que ele pediu é que ela nunca quisesse ver o seu rosto. Porque se descobrissem que Eros estava com ela, Afrodite interferiria e não poderia ter essa relação. As suas irmãs foram visitá-la, sentindo pena dela, porque ela estava casada com uma criatura horrível que ninguém via, mas como o oráculo disse, suspeitavam que era uma criatura muito feia, monstruosa. Só que quando chegaram lá e viram que a irmã delas estava muito feliz e num palácio melhor do que o que elas estavam vivendo, elas sentiram inveja e tentaram envenená-la com palavras, de que ela deveria tentar ver o rosto desse marido que ela estava, porque elas suspeitavam que era uma serpente que estava alimentando ela para depois devorá-la. E ela de início não fez isso, mas depois a curiosidade a corroeu e ela acabou, em certa noite, Eros acorda com ela com um lampião iluminando o rosto dele. E ele sai correndo dizendo que o amor não sobrevive sem confiança. Vejam que interessante. Então, ela cai em um sofrimento profundo, o palácio desmorona, ela entra em uma situação de muita dor, vai pedir auxílio, e é orientada a tentar conquistar a mãe dele, no caso Afrodite, para ter uma chance de retornar. Ela vai até Afrodite e Afrodite então coloca para ela 4 tarefas extremamente difíceis, quase impossíveis de serem realizadas, para que ela ou fracassasse ou ficasse extremamente destruída fisicamente após o término e tornasse-se então desinteressante para Eros. Só que ela acaba recebendo a ajuda de alguns deuses e ela consegue executar todas as tarefas, ok? E aí Eros então pede que Zeus interfira na condição dela e, de acordo com essa aceitação e a aceitação de outros deuses, Psique é tornada imortal e vive ao lado de Eros, tá? Quando então eles ficam juntos, olha aqui, eles têm uma filha que se chama Edonê. Edonê significa prazer. Por isso que quando uma pessoa só vive em função do prazer, nós chamamos ela de hedonista. Tá? Então, quando eles juntaram o amor e a psique, o fruto disso é o prazer. Ou seja, quando você se integra nas relações do amor próprio e você conhece a sua alma, portanto, o seu espírito, disso você consegue originar prazer. E aí você passa a ter prazer nas relações e prazer na vida. Só que a representação disso, como foi colocado aqui, é que ela teve que passar por muito sofrimento para chegar à sublimação e, portanto, à imortalidade. Vejam que isso é uma mitologia grega.
E a psique, sendo a alma, nós estamos aqui falando do espírito, do self. Para que o self alcance esse momento de prazer, ele tem que lutar pelo amor, confiar no amor, passar por provações extremamente difíceis e depois, quando ele alcançar um nível de compreensão e quando ele provar que é capaz de suportar qualquer coisa pelo amor, aí ele alcança o estado de imortalidade. É muita referência, é um conteúdo muito grande de compreensão para essas analogias que nós possamos fazer com a nossa situação de vida, tá? Então, sendo isso psique, eu vou retornar aqui em Joana, os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena, ou seja, um desenvolvimento total do amor próprio e o sentimento de prazer por estar vivo e consciente das funções que tem. Tá? Aqui tem um quadro onde tem Eros e Psique, um quadro de 1895. Tá? Sigamos então. Joana. Desse modo, a organização molecular do corpo somático é maleável à psique, que a aciona e conduz. A organização molecular do corpo somático é maleável à psique, que a aciona e conduz. Tá? Portanto, essa organização molecular do corpo somático, ou seja, o corpo físico, é influenciado pela psique. Tá? Essa energia psíquica, que é a representação do self, portanto, da plenitude do espírito, é que define como será o nosso corpo físico. Como já visto lá no capítulo 1.2, interação espírito-matéria. Mas nós vamos dar uma aprofundada aqui. Nota do expositor. No livro O Pensamento de Emmanuel, no capítulo 11, Reencarnação e Hereditariedade, Martins Peralva traz o seguinte: o próprio reencarnante projeta nas células em formação, consequentemente sobre o corpo, estados mentais mais ou menos superiores segundo seu estado evolutivo. Os genes são influenciados pelas forças mentais do espírito que se prepara para reencarnar. Tá errada a digitação aqui, ok? Resumindo, podemos compor a seguinte representação gráfica. Aqui ele colocou uma representação de uma máquina de datilografia, né, uma máquina de escrever, que hoje não existe mais. Pessoas mais novas que acompanham o estudo não tiveram contato com isso, mas substituam por computador, tablet ou qualquer coisa que possa imprimir alguma coisa. A. O espírito seria o datilógrafo, portanto, quem escreve. B. O óvulo fecundado seria o teclado. E C. O útero materno seria a estrutura da máquina de escrever. Saúde e enfermidade, beleza e feiura, felicidade e desventura seriam a mensagem datilografada pelo próprio reencarnante e representada pelas composições especiais ou frases específicas. Então, isso que vocês perguntaram aí se concretiza, né? O Dioclésio. Ok? O que seria isso aqui? O espírito é quem dá a ordem, tá? O datilógrafo, portanto, é aquele que escreve. O óvulo fecundado seria o teclado. O óvulo, então, será responsável por interpretar essas informações trazidas pelo espírito e produzir isso que virá no útero, porque é a estrutura da máquina de escrever. Então, o que vai ser produzido disso aí? O espírito define aquela noção, ou por vibração, ou conscientemente, de acordo com o mérito, por missões ou por necessidades que tenha, né? Eu preciso passar pela prova da feiura. Eu fiquei várias encarnações sendo bonito, então as coisas aconteceram de forma fácil para mim e eu humilhava as pessoas que eram consideradas feias. Agora eu preciso passar pela prova da feiura. Ou eu passo por isso como uma expiação, ou eu passo por isso conscientemente. Olha, eu quero que me coloquem num corpo que é considerado feio.
E aí eu nasço feio. E começo a lidar com a rejeição das pessoas. Ninguém olha para mim, eu sou desconhecido, tudo para mim é mais difícil. Entrevista de emprego eu sempre já saio na desvantagem. Começo a passar por essas experiências para desenvolver empatia. Aí numa próxima encarnação, se eu volto bonito, eu já não humilho talvez os que eu considero feio, tá? Então eu produzo isso pela minha vibração. E é a minha vibração que vai definir o meu corpo físico, ok? Claro que como existe um planejamento genético, a família que produz a hereditariedade que mais me auxilie será escolhida para eu encarnar. Tá? Se nós formos pensar, por exemplo, nessa questão da beleza, pegando esses dois padrões que nós temos aí de Brad Pitt e Angelina Jolie, é lógico que eu não vou nascer filho deles, se eu quero nascer feio. Tá? Por quê? Porque esse é o padrão de beleza considerado. Se nós vivêssemos numa sociedade onde o bonito fosse o obeso, como era antigamente, aí talvez eu nascesse filho deles, tá? Mas não, nós vivemos em uma sociedade que dá valor principalmente naquele tipo de beleza. Então, lógico que vai ser me ajudado para isso. Eu preciso nascer com alguma deficiência, eu preciso nascer com alguma doença, então vão ser escolhidos os melhores pais para aquilo. Mas a geração em si é o meu espírito que vai determinar, segundo Joana. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Sérgio, eu poderia pensar que meu egoísmo de agora pode se transformar em auto-amor? Não poderia, deve, porque é tudo transformado. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o seu egoísmo é um amor canalizado só para você, mas é um amor que exclui o outro. O amor próprio é diferente, porque ele é um amor que inclui o outro. Quando eu tenho amor próprio, eu não me preocupo com as suas potências, porque eu não me sinto ameaçado. Eu me amo do jeito que eu sou. Eu fico feliz por você. Então, quando eu sou egoísta, não. Eu me amo, eu acho que eu sou bom, mas se você se destaca, aí eu falo, nossa, ele podia tropeçar, ele podia gaguejar, por que esse cara consegue? Mas também, né, nasceu em família rica, eu não consigo ficar feliz com o que o outro produz. Mas à medida que eu vou desenvolvendo a empatia, este egoísmo transforma-se em altruísmo. E aí eu consigo enxergar o outro como uma extensão de mim e faço a ele exatamente como gostaria que me fosse feito. É um trabalho de lapidação. Ok? Então essa analogia da máquina de escrever ficou muito boa para entender esse pensamento. Seguindo em Joana, por isso, cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve, tornando-se co-criador com Deus, na elaboração dos equipamentos internos e externos para sua evolução através do veículo carnal. Olha aí, vou pôr o pensamento da Rosângela aqui. Chico era um feio bonito, passou muito bem pela prova da feiura, Rosângela. Em contrapartida, você tem pessoas que são extremamente lindas e feias, né? Por quê? Porque isso é relativo. Nós ainda enxergamos esse aspecto. É um vício mental que agora está começando a se desconstruir, tá? Onde isso está começando a se desconstruir? Nos novos paradigmas que estão surgindo. Machuca, fere o indivíduo. Tá? Em cidades pequenas, isso, quanto menor a cidade, mais distante. Quanto maior a cidade, mais claro isso. Mas, por exemplo, se você anda aqui na Avenida Paulista, ou provavelmente se você andar ali dentro de Goiânia, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, cidades maiores, você vai ter muito mais contato com casais que são fora do padrão do que o indivíduo está acostumado a assistir, transgêneros, assim, e de uma coisa que ultrapassa o limite do que as pessoas consideram normal. E isso fere alguns aspectos da sociedade, mas isso é uma manifestação natural de quebrar esses preconceitos. Porque o que você pode encontrar? Um indivíduo que nasceu homem e depois se moldou para se mostrar mulher, uma mulher é um indivíduo que nasceu mulher e moldou para se transformar em homem e agora os dois se casaram. Isso gera um parafuso na mente de pessoas ortodoxas, mas é um sinal positivo da evolução, porque isso está desconstruindo o gênero para nós. Tá? E isso é positivo em um sentido.
tá? Porque aí você vê, nossa, mas quando você olha principalmente para casais lésbicas, você enxerga sempre uma menina, sempre não, mas na maioria dos casos, uma menina magrinha, que é considerado o padrão de beleza, com uma outra que não é. Tá? É mais relaxada, não se preocupa tanto com a forma como está vestindo, costuma ser obesa, e isso choca principalmente os homens, que sempre imaginaram que tinham que ser musculosos para mulheres olharem para eles. Isso vai gerar uma desconstrução do que nós consideramos beleza. Tá? A obesidade começa a ficar comum, então já não é uma coisa que gera repulsa. Em uma sociedade que era lipofóbica, um indivíduo gordo, nossa, não, as pessoas começam a ter um assento exclusivo no ônibus, elas começam a ter, aquele olhar começa a diminuir, ou seja, quando isso se quebra, nós vamos lidar com um novo modelo, e esse modelo é um modelo que vai nos ajudar a reconstruir a nossa essência, vai ajudar a reconstruir o nosso self, porque ele permite um julgamento diferente do que é feio e do que é bonito. E não tendo mais este sofrimento, eu vou conseguir sentar para assistir uma palestra de uma pessoa que era considerada feia e ouvir a mensagem dela, o que hoje é difícil de fazer. Você vai assistir uma palestra, ver uma pessoa que tem um aspecto que para você é feio, você já fecha os seus ouvidos comparado a você enxergar uma pessoa que você considera linda. E vai chegar uma hora que isso vai terminar. Não para agora, mas esse boom que está acontecendo é para incomodar, para abalar toda a superestrutura, né, de homofobia, de preconceito, de padrões de beleza, para que depois nós possamos nos reconstruir. E isso vai auxiliar na construção do amor próprio. Quando eu parar de achar que eu não posso me amar porque eu sou gordo, aí eu consigo me amar. Mas hoje é difícil, eu não posso me amar, eu não tenho estatura, eu não tenho músculo, eu não sou rico, eu não sou isso, eu não tenho... E aí a pessoa vai sofrendo, tá? Nós ainda vemos aí atrizes famosas que já provaram seu potencial, sofrendo pesadas críticas porque estão assumindo um cabelo afro, né? As pessoas chamando isso de cabelo ruim, quer dizer, ainda estamos muito distantes de enxergar realmente o que é belo. Tá? Então, dentro dessa visão, só trazer essa visão da psicologia, isso é positivo. Gera uma confusão? Gera uma confusão. Só que esse indivíduo que nasceu homem e se transformou em uma mulher, ele não fez isso para te incomodar. Ele fez isso porque ele sofria. Então ele tem que sofrer para que você não sofra. É melhor que esse sofrimento das pessoas apareçam para que nós possamos identificá-los. E como isso vai terminar? Quando o travesti não for obrigado, por exemplo, a se prostituir para ganhar dinheiro. Você vai chegar numa loja, vai ter um travesti, vai ter uma empresa que o gerente dela é um travesti. Isso não vai te chocar, isso não vai chocar as pessoas, não vão ficar chamando o nome dele pelo RG. Entende? É um processo maior que vai acontecer onde nós não vamos nos importar com isso. Nós vamos entender que o corpo físico é veículo para nos movimentar. Mas nós ainda fazemos essa associação com outras coisas. O cara tem um carro de 120 mil reais. É a mesma coisa com o corpo. Nossa, ele tem um corpo lindo, ele deve ser melhor do que os outros. E às vezes o cara que dirige o carro de 120 mil reais, dirige esse carro porque é traficante. E o outro que dirige um Fusca ou anda a pé, faz isso porque é honesto. Quando este contexto se aproximar, aí nós vamos começar a libertar novos aspectos na nossa psique e, por consequência, vai ser mais fácil amar o próximo. Porque teremos menos resistências. Vejam, o indivíduo então é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve, tornando-se co-criador com Deus, na elaboração dos equipamentos internos e externos para a sua evolução através do veículo carnal. Nós temos este poder, então, segundo Joana. Continuando em Joana. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo, de acordo com a direção aplicada à psique. Viu? O pessoal está falando aqui no chat, dificuldade de se olhar no espelho por causa de doença de pele. Então, quer dizer, o que é isso, né? Qual é esse aspecto de valores que nós temos? Mas isso é colocado por nós, imposto por nós. Por quem? Pela sua mãe, pelo seu pai? Não, pela sua psique.
Ninguém está te julgando. O Gerson não colocou aqui. Eu tenho vergonha de sair na rua por causa de uma doença de pele. É vergonha de se olhar no espelho. Então é ele que eu rejeita. E nós fazemos isso, eu não vou nem me olhar no espelho porque eu tô gordo, eu não vou me olhar no espelho porque tem uma espinha, porque eu tenho isso. E aí nós vamos nos rejeitando. E nessa rejeição fica difícil construir amor próprio, né? Porque o amor passa pela aceitação. Agora, que vai ter o julgamento, vai. Então, eu uso esse exemplo, talvez até já eu tenha falado aqui, mas é uma coisa que tem que ser ultrapassado. Quando eu coloquei aquela palestra, Porque Nascemos no Brasil, no YouTube, ela recebeu pesadas críticas, inferiores infinitamente comparadas aos elogios, mas recebeu pesadas críticas. E um dos caras escreveu assim, para mim, nossa, cara, cala sua boca, você está falando tanta besteira que a sua boca está ficando torta. Por quê? Porque quando eu falo, a minha boca é torta. Por que a minha boca é torta? Porque quando eu era bebê eu tive convulsão, problemas neurológicos e era para ter morrido e acabei não morrendo. Mas sofri complicações em um dos lados do corpo. Então, um dos lados do meu corpo não se desenvolveu tanto quanto o outro por complicações neurológicas. Mas o que esse indivíduo enxergou? Não gostei do que esse cara falou, então eu vou apontar uma coisa que eu considero errada nele. Como se eu acordasse falando, nossa, hoje eu tô com a boca reta, vou fazer um esforço para ficar com a boca torta. Agora, se eu for me importar com isso, aí eu não falo, não apareço aqui, viro radialista e não dou mais o estudo por vídeo. Tem esses aspectos e poderia ser qualquer outra coisa. Eu poderia ser estrábico, eu poderia ter algum outro tipo de deficiência, mas é essa questão. Essas coisas não podem nos impedir de fazer aquilo que nos faz bem, que é levar a mensagem, que é estudar, que é produzir. E da mesma forma, esses indivíduos estão por aí. Uma palestra que foi montada, apresentada, que tem duração de 50 minutos, que poderia promover a reflexão. O que esse indivíduo enxergou nisso? Uma boca torta. E aí tem pessoas que falam, eu não vou ficar com ela não, ela tem um pé feio. Eu não gostei muito da cara dela não, ela tem um aspecto disso e daquilo. Então, é esse o sofrimento em que nós estamos inseridos, né? Mas o principal é identificar o que disso é meu. Onde é que eu reproduzo isso? Eu faço isso com uma pessoa porque ela é chinesa, porque ela é japonesa, porque ela é branca. Eu faço isso com alguém porque é obeso. Eu faço isso com alguém porque é gay, porque é pobre. Como é? Como é que eu paro no trânsito dirigindo o meu carrão e eu olho para o cara com o chevette tudo enferrujado? Eu olho para ele de igual ou eu nunca parei para perceber a expressão que eu faço? Isso tudo tem que nos ficar consciente em nós, porque aí vai ser possível trabalhar. E como que eu faço para perceber isso em mim? Pela projeção de sombra. Quando você perceber que algo te incomoda muito no outro, vasculhe em você que você vai achar similaridades. E aí você pode trabalhar. Tem gente falando que tinha. Que havia notado a boca torta, mas achava que era charme. A Fernanda se lembrou do Chandler do Friends, muito bom, Fernanda. É um dos seriados que eu mais gosto e realmente, enquanto eu falava do pé feio, eu lembrei do Chandler, mas eu não citei aqui, mas legal que você tenha trazido. Para quem não sabe, ele é um personagem que não era um cara maravilhoso, que era um cara cheio de problemas, mas ele sempre encontrava defeitos em uma mulher. E aí, quando ele resolve trabalhar essa situação, ele se envolve com uma mulher que não tem uma perna. Ela tem uma prótese em uma das pernas, e ela tem seus complexos em razão disso. Ele consegue pela primeira vez vencer os complexos dele, aceita ficar com ela, mesmo ela não tendo uma perna, e depois, quando eles estão juntos, ela descobre que ele tem um terceiro mamilo. E aí ela fica com nojo dele e o abandona. Então, essa cena é essencial para demonstrar como funciona isso na mente dos seres humanos. Eu não vou me envolver com uma pessoa, não vou contratar essa pessoa porque ela tem um defeito e eu não estou enxergando vários defeitos meus, a começar pelo defeito de julgar o outro pela aparência. Então nós estamos construindo e destruindo o corpo, segundo Joana, de acordo com
aquilo que canalizamos para a nossa psique. Mais uma nota do expositor. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, Enfermidade, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel trazem o seguinte: contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. São 2 parágrafos aqui, mas vamos falar do primeiro. Sintomas patológicos. Patologia é doença. Na experiência comum, ou seja, no dia a dia, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, ou seja, o corpo físico, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Toda emoção violenta, a sua ira, a sua raiva, é semelhante à martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível. Esse teu celular aí, imagina você dando uma martelada nesse celular teu. É isso que você produz no seu perispírito, né? Através dessas manifestações que vão somatizar no seu corpo físico. Fica com muita ira, fica com muita raiva, você está machucando o seu corpo físico. Porque as suas células, você não pode se esquecer, elas são seres vivos. Tá? Elas produzem energia, elas têm as suas trocas com o meio, elas morrem, elas se reproduzem, tirando as células cerebrais. Então, elas estão obedecendo a você. Elas também se agitam, elas também se ferem, elas também são agredidas por essa raiva, por tudo isso. Tá? Então, imagine, por exemplo, uma fábrica onde as pessoas estão acostumadas a produzir 1.000 objetos por dia, 1.000 sapatos por dia. E de repente o patrão chega gritando e fala: eu quero que vocês produzam 2.000 hoje. E eles vão ter que trabalhar o dobro. Eles conseguem, mas eles vão sair exaustos. No dia seguinte o patrão volta: eu quero que vocês produzam mais 2.000. E aí você imagina depois de uma semana como essas pessoas estão. Só que elas não podem se demitir. E depois você imagina isso depois de um mês. Então o seu corpo está direcionado para trabalhar em uma vibração. E se você é uma pessoa ansiosa, ou uma pessoa extremamente irritada, uma pessoa que vive irada, que vive ansiosa, que vive na expectativa e em neurose, você obriga o seu corpo a trabalhar acima do que ele está acostumado. E depois de um tempo ele vai entrar em pane e vai adoecer, como uma forma de te colocar na cama, como uma forma de dar uma paralisada, ou como uma forma de mostrar para você: olha, você nos agrediu tanto que agora a agressão ficou manifesta. Ok? Então, eu grifei aqui o toda emoção violenta, porque não são algumas, são todas. Segundo eles. Voltando em Joana. Não raro, os efeitos se fazem demorados, porém, nunca deixam de produzir-se. Tais são os casos dos ditadores, dos exploradores, dos seres e dos povos, dos viciados de variado tipo que parecem progredir, quanto mais se fazem impiedosos, promíscuos e venais. Deixa eu trazer aqui. A Fernanda que falou do Chandler. Tô vendo que nossos defeitos são percebidos mais por nós mesmos do que pelos outros. São, e é justamente por isso, da mesma forma que eu percebo os meus, eu percebo os dos outros. Tá? Então, é clara essa manifestação. Muitas vezes o outro nem enxerga aquilo em mim, porque não faz diferença para ele. Ou ele enxerga, mas aquilo e eu, né? Quem sou eu para falar alguma coisa? O que eu vou falar dessa pessoa? Então fica esse aspecto, né? De se eu paro de enxergar defeito em mim,
porque eu não enxergo isso como defeito, mas eu enxergo como uma característica. Se fôssemos todos iguais, não teria graça. Alguém tem que ser mais baixo, alguém tem que ter 2,20 m, alguém tem que ser anão, alguém tem que pesar 150 quilos, porque é isso que vai nos diferenciando. Agora, quando eu enxergo aquilo e falo, tá, eu manco, isso sou eu sou o cara que manca. Aquele é o cara que não para de tossir, aquele é o cara que furta, aquele é o cara que não tem cabelo, aquele é o cara que tem cabelo, e daí? Aí vai ficando mais fácil, mas de forma geral, o meu defeito costuma me incomodar muito. E aí você vê inúmeras pessoas morrendo em mesas de cirurgia plástica por causa de 1 cm de redução do nariz, por causa de aspectos extremamente irrelevantes para quem enxerga como corpo só como a casa onde eu vou morar e não quem eu sou, né? Então, aqueles, Joana e Divaldo, trazem a questão dos ditadores, os exploradores. O que eles estão dizendo? Essas pessoas, elas são promíscuas, elas são maldosas e parece que com elas nada dá errado. Oh, o indivíduo ali tentando se esforçar desenvolve um câncer e você não escuta falar que esses políticos não morrem, né? Político corrupto não morre, os caras nunca morrem, cai avião, trem descarrilha, mas com esses caras nada acontece, parece. E quando acontece, se resolve. Você ouve falar que uma pessoa ligada à corrupção ou famosa teve um câncer, aí ele vai lá no Albert Einstein, por exemplo, e depois de 6 meses está curado, e você fala, poxa, e eu? Será que é o tratamento do Albert Einstein que fez essa diferença? O que eles estão falando então nessa passagem? Que vai chegar o momento dessas pessoas. Pode demorar, mas vai chegar. E é por isso que eu coloco que se você está passando por uma situação de se desconectar com a política do seu país, seja ela qual for, da direita, da esquerda, não, mas estão sendo corruptos e tem que jogar uma bomba, não faça isso, tá? Não se preocupe. Imagina como fica a sua consciência quando você não consegue fazer algo que você propôs. Tá? Você é uma pessoa que gosta de fazer caminhada 40 minutos por dia, e aí você esquece. E aí você vai dormir, nossa, eu tinha que ter feito, o que será de mim? Ou então você começa a associar o seu sofrimento. Agora calcula você ser a pessoa responsável por desviar dinheiro público. E não é só o desviar o dinheiro público. Muita gente pensa, eles desviaram 1 bilhão, vão ter que pagar 1 bilhão. Não é isso. Quando você desvia o dinheiro público, tem famílias que começam a passar fome. E aí esse cara, por não conseguir cuidar da família dele, comete suicídio. E por esse cara ter cometido suicídio, as filhas não têm quem as alimente, vão para a prostituição. E você é responsável por tudo isso. Então, o que você vai desejar de mal para essa pessoa? Por mais difícil que seja, tem que fazer uma oração por ela. Enviar pensamento positivo. Porque quando chegar o momento de pagar por tudo, só tem que ter dó. Dó no sentido de compaixão, né? Não de pena. Mas, nossa, eu não queria estar na sua pele. Você está fazendo pessoas cometerem suicídio, você está fazendo pessoas se transformarem em bandidos. E esse pai de família que sai para roubar porque não aguenta mais passar fome e mata alguém na rua, você é responsável por essa pessoa que morreu, é responsável pelo que roubou e é responsável por isso tudo. Então é começar a trazer esse pensamento de se tranquilizar, porque essas pessoas não vão ter que pagar só pelo dinheiro que roubaram, pelas pessoas que morreram porque não tinham hospitais. Tudo isso está envolvido. Tá? Então, fique tranquilo. E ao mesmo tempo, se você é uma pessoa que está vivendo na corrupção, não, mas é pouquinha coisa ali, é uma TV paga que eu faço um gato aqui, é o Wi-Fi do vizinho que eu furto, isso aí não dá nada? Dá. Pode não estar dando, mas vai dar. Então começa a fazer dentro da medida do possível, viver de forma honesta. Porque eu sei que é uma escala, roubam lá em cima e aí aqui embaixo não chega, nós somos obrigados a dar um jeitinho, né? Aí vai para pirataria, pega coisas de segunda mão, mas não se esqueça que isso também tem um preço, né? Tem gente, quem falou aqui, que tem vontade de arrancar a cabeça desses caras. Mas essa é uma cabeça que
pesa tanta consciência que deixa ela lá, porque ela vai cair por natureza, vai cair por terra, vai cair no choro, vai cair na lamentação, vai cair no arrependimento. É que ainda não tem consciência, né? É como culpar uma criança por pegar o brinquedo da outra. São apenas crianças. Continuando em Joana. No entanto, nunca escapam das malhas das tragédias que os enredam e consomem. A sua história de torpezas e venalidades culmina em dolorosos embates com a consciência de culpa, que os alija do mundo ou que os leva a ser expulsos por aqueles que antes desprezavam, pisoteando-os selvagemente. Quando acabar a vida e o indivíduo desencarnar, eu sempre coloco isso aqui. Desencarnou, caiu no umbral, caiu nos vales da sombra ali, não tem direito civil. É causa e efeito. Bom, mas tem 1 milhão de pessoas esperando você desencarnar para prestar conta com vocês. E aí, cadê os teus seguranças? Não, mas eu tenho uma imunidade parlamentar. Não tem. Você é só um espírito, tá? E vai responder pelo que fez. Então você quer ser mais um para arrancar a cabeça desse indivíduo? Fique tranquilo que tem uma fila de pessoas para fazer isso, né? E ser mais um não vai adiantar. Temos que ser aqueles que oram para que aqueles indivíduos que foram prejudicados por eles encontrem paz, para que eles possam pagar as expiações dele no tempo deles. Eles vão ficando, são alunos repetentes, né? Chegará uma hora que nem nos lembraremos dele. Como a Carolina colocou, você toma o veneno para que o outro morra. Nota do expositor, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, Allan Kardec nos traz o seguinte. Pergunta 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Resposta. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu, mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente a influência que tiveram na criação do seu estado atual. A pergunta é o seguinte: depois que eu desencarnar, eu vou lembrar do que eu fui antes de ser Vitor? Eu vou lembrar do Vitor, do Paulo, da Márcia, eu vou lembrar de tudo isso que eu fui? E ele está dizendo, em partes, que o que vai te trazer de lembranças são aquelas associadas ao seu estado atual. Então, se você desencarnou por uma doença pesada, desencarnou num estupro, num assassinato violento, você vai ter lembranças das encarnações onde você construiu esse karma, né? Já que a Joana usa karma, a palavra karma. Mas você vai, ou seja, esse efeito, você vai identificar a causa. Naturalmente, um espírito elevado tem consciência das suas encarnações anteriores, mas no momento não. O que isso nos traz então de informação? Que este momento que você está vivendo é um momento para você refletir sobre as causas, porque este momento é o efeito. Essa doença não é a causa, tá? O uso de droga, a leucemia, não é a causa, é o efeito. Você vai buscar, então, ser consciente de que você não é vítima disso, mas sim o causador. E aí fica mais fácil de você, talvez, não lidar com essa situação apenas, mas de não construí-la novamente para o futuro, porque você refaz os seus passos. As que morrem dormindo de velhice, essas são as que merecem passar por isso, né? Essa é a morte que a maioria das pessoas queria ter. Eu gostaria muito de morrer dormindo de velhice. Ou morrer de velhice dormindo, né? Continuando, Joana. Graças a essa psique responsável pelos karmas, a hereditariedade encontra-se submetida à lei da compensação, unindo os homens conforme as suas simpatias e antipatias, afinidades e desarmonias, que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressas nos genes e cromossomos pela necessidade da evolução. Graças a essa psique, que é a responsável pelos karmas, o que isso significa? Os registros da minha psique dão o comando, mas não vamos tirar também a psique do espírito, do self, tá? É o aspecto psicológico de tudo isso, tá?
É isso que vai definir o que eu vou ser. A minha psique traz culpa. Essa culpa precisa ser reparada. Essa reparação produz uma vibração. Essa vibração me coloca no lugar certo e na hora certa para que eu pague por isso. Ou essa vibração me coloca no corpo certo para que eu aprenda essa prova. E por aí sucessivamente. Sim, quando o Dioclésio pergunta de amenizar a causa, tornando-se consciente dela, com certeza. Quanto mais consciente eu fico, menos causador de infortúnios futuros eu me transformo. Mas eu continuo tendo que pagar pelos infortúnios passados. Mas agora eles ficam mais leves, porque eu tenho compreensão que eu não estou sendo vítima de um universo, mas causador dessa situação. Então, ó, essa lei de compensação, que é a lei de causa e efeito, unem os homens conforme as suas simpatias, antipatias, afinidades e desarmonias que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressa nos genes e cromossomos pela necessidade da evolução. E aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 278, no capítulo 6, essa é a pergunta. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Então aí você tem essa parte da hereditariedade. É o alcoolista que tem um filho alcoolista, que tem um neto alcoolista. É o gene que o faz beber? Não, são alcoolistas que pelo gosto do álcool se uniram e nasceram na mesma família. Então eles já trazem uma tendência muito maior de beberem. Tá? Da mesma forma que você encontra famílias onde o pai faz um doutorado, a mãe faz um mestrado, o filho estuda, faz pós-graduação em outro país, uma família de intelectuais. Por quê? Porque eles partilham dessa afinidade. Claro que existem aquelas famílias onde você não encontra afinidade, mas a antipatia. Eles partilham de uma antipatia. Se odeiam, se batem, se agridem, faz boletim de ocorrência, o polícia 24 horas aparece lá na porta, depois a pessoa desculpa e aceita de novo. São as afinidades, as antipatias e as simpatias. Então cabe a você tentar identificar por que você está nessa família, por que os seus filhos trazem esses traços, por que você está nesse emprego, por que são esses amigos que você escolheu, quais os defeitos você enxerga nos seus amigos, quais desses defeitos existem em você, e aí você vai se trabalhando, transformando tudo em autoconhecimento, né? Não como uma questão de sorte ou azar. Produzindo e desfazendo os laços que existiam, você não tem mais a necessidade de refazer nada, você fica livre para seguir novos caminhos. Ok? É isso então, no próximo encontro terminaremos o exame do sofrimento na parte 4, ok? No dia 10 de novembro. Agradeço então a todos vocês por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Vocês da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado. Do pessoal do SoundCloud e do YouTube também. Ao José Aparecido por ter resolvido a questão produzindo um link novo. Ok? E a vocês pela paciência de esperarem. Tudo bem? Muito obrigado por mais essa oportunidade aí. Nos vemos amanhã para quem faz os 2 estudos e semana que vem para quem faz apenas esse. Muita paz.